Você sabia que uma das santas mais poderosas do céu é uma criança? Sim, uma menina, de apenas 11 anos. Mas não se engane, porque essa criança enfrentou algo que muitos adultos jamais teriam coragem. Ela escolheu perder a vida, mas não perdeu sua fé. Ela preferiu morrer, mas não traiu a Deus. Hoje você vai conhecer a história real de Maria Goretti, uma das santas mais jovens da Igreja Católica, uma história que vai tocar seu coração e transformar sua fé. Maria Goretti nasceu no dia 16 de outubro de 1890, numa pequena cidade da Itália chamada Corinaldo. Filha de uma família muito humilde, cresceu cercada de amor, mas também de muitas dificuldades. Seus pais, Luigi Goretti e Assunta, eram trabalhadores rurais. Viviam do que conseguiam colher da terra. A vida no campo era dura. Desde cedo, Maria aprendeu o valor do esforço, da fé e da família. Porém, quando Maria tinha cerca de 6 anos, sua família precisou deixar sua terra natal em busca de uma vida melhor. Eles se mudaram para a região de Netuno, na Itália, onde foram trabalhar numa grande fazenda. Eles não eram donos daquela terra. Viviam no fundo da fazenda, numa casa bem simples, fornecida pelo patrão, dono da propriedade. O pai de Maria, Luigi, trabalhava na lavoura, cuidando da plantação, da terra, colhendo, capinando, fazendo de tudo um pouco. Era um trabalhador dedicado e honesto, que fazia de tudo para sustentar sua família com dignidade. O combinado era simples: eles moravam na fazenda, mas, em troca, precisavam trabalhar pesado. Não tinham salário fixo. A família recebia uma parte dos lucros da produção, além do direito de morar ali. E foi justamente nessa fazenda que eles passaram a dividir a casa com outra família, os Serenelli. A convivência com os Serenelli não era das mais fáceis. Alessandro Serenelli, o filho mais velho daquela família, era um jovem problemático, com pensamentos perturbados, influenciado por revistas imorais e uma vida desregrada. Enquanto isso, Maria, mesmo tão pequena, se tornava uma menina cada vez mais cheia de fé. Ela ajudava sua mãe nos afazeres de casa, cuidava dos irmãos menores e fazia questão de nunca perder sua conexão com Deus. Passava horas em oração, ia à missa sempre que podia e tinha um amor profundo pela Eucaristia. Mas a vida, que já era difícil, se tornou ainda mais dura quando uma tragédia abalou a família. O pai de Maria ficou gravemente doente. Por trabalhar constantemente naquelas terras pantanosas, Luigi contraiu malária, uma doença muito comum na época e, infelizmente, fatal para muitos trabalhadores do campo. Luigi lutou, mas não resistiu. E com a morte dele, tudo ficou ainda mais pesado. A mãe, Assunta, precisou assumir todo o trabalho da lavoura, e Maria, que tinha apenas 9 anos, passou a cuidar da casa e dos irmãos mais novos. Uma criança que, na prática, viveu como adulta desde muito cedo, sempre sustentada por uma fé inabalável. Porém, enquanto Maria se dedicava à família, à oração e a Deus, uma ameaça crescia silenciosa bem debaixo do mesmo teto. Alessandro Serenelli, um jovem de 20 anos, problemático, de coração endurecido, alimentava maus pensamentos há muito tempo. Influenciado por leituras e revistas imorais que escondia no quarto, ele começou a ter desejos impuros por Maria, que na época tinha apenas 11 anos. Maria, uma menina inocente, simples e muito piedosa, percebia que Alessandro tinha um comportamento estranho. Ela se afastava, evitava ficar sozinha com ele e sempre que podia buscava refúgio na oração. Ela sabia que aqueles olhares não eram puros, e temia por isso. E então, no dia 5 de julho de 1902, aconteceu o que ninguém jamais imaginaria. A mãe de Maria, Assunta, havia saído para trabalhar na lavoura, como fazia todos os dias, e Maria ficou em casa cuidando dos irmãos menores, lavando roupas e realizando os afazeres domésticos. Foi nesse momento que Alessandro viu a oportunidade. Ele se aproximou de Maria, a chamou para dentro da casa e, de forma cruel, tentou obrigá-la a se submeter aos seus desejos. Mas Maria, com toda sua força, coragem e fé, recusou. Disse com firmeza: "Não, Alessandro, isso é pecado. Deus não quer isso. Se você fizer isso, você vai para o inferno." Ela preferia morrer a perder sua pureza, a desobedecer a Deus. Diante da recusa de Maria, tomado por uma fúria cega, Alessandro pegou uma faca e desferiu contra ela 14 golpes, atingindo seu pequeno corpo, destruindo sua carne, mas não conseguiu destruir sua alma. Após o ataque brutal, Alessandro fugiu para seu quarto, enquanto Maria, ferida e ensanguentada,
Foi encontrada horas depois pelos vizinhos e por sua própria mãe, que desesperada correu ao seu encontro. Maria foi levada às pressas para o hospital mais próximo, mas as feridas eram profundas demais. Mesmo assim, ela resistiu por quase 24 horas, consciente, sofrendo, mas com uma paz impressionante no olhar. Voz mais suave, emocionada. E foi no leito do hospital que Maria Goretti fez algo que chocou a todos. Chamaram um padre para que ela recebesse os últimos sacramentos. E, diante de sua mãe e das pessoas que estavam ali, ela disse: "Eu perdoo Alessandro, e quero que ele esteja comigo no céu." Sim, mesmo diante de tamanha dor, ela perdoou aquele que lhe tirou a vida. E então, segurando um crucifixo, recebeu Jesus pela última vez e partiu para a eternidade. Maria Goretti faleceu no dia 6 de julho de 1902, aos 11 anos de idade, entregando sua vida a Deus, defendendo sua pureza, sua dignidade e sua fé. Após o crime, Alessandro Serenelli foi preso imediatamente. Ele não demonstrou arrependimento nos primeiros dias. Foi condenado a 30 anos de prisão, uma pena muito severa para a época. No início, Alessandro era revoltado, frio, agressivo. O ódio, o rancor e o orgulho dominavam sua alma. Mas algo começou a acontecer. Certo dia, enquanto estava na cela, Alessandro teve uma visão. Ele sonhou, ou, como muitos acreditam, realmente foi visitado pela própria Maria Goretti. Ela apareceu para ele, sorrindo, em meio a um jardim cheio de lírios brancos, símbolo da pureza. Ela então caminhou em direção a ele, sorrindo, segurando nas mãos 14 lírios, que representavam os 14 golpes de faca que ele havia desferido contra ela. Cada lírio que ela entregava simbolizava não apenas o perdão, mas também uma oportunidade de conversão, de arrependimento e de redenção. Quando Alessandro acordou daquele sonho, algo dentro dele havia se transformado. A partir dali, começou um processo de profunda conversão. Ele passou a refletir sobre seus erros, arrependeu-se sinceramente, buscou ajuda espiritual dentro da prisão e se tornou um prisioneiro exemplar. Trabalhava, rezava, lia a Bíblia e vivia em penitência, pedindo perdão a Deus todos os dias. Ao final de sua pena, após cumprir quase 27 anos, Alessandro foi libertado. E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele procurou Assunta Goretti, a mãe de Maria. Bateu na porta dela e, chorando, disse: "Dona Assunta, você me perdoa?" Sabe o que ela respondeu? Ela olhou nos olhos daquele homem e disse: "Se Maria te perdoou, se Deus te perdoou, quem sou eu para não te perdoar? Eu te perdoo, meu filho." Eles se abraçaram, e ali aconteceu um dos momentos mais fortes e emocionantes que o mundo já viu: o encontro entre o agressor e a mãe da vítima, selado pelo perdão verdadeiro, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Depois disso, Alessandro passou a viver como um humilde jardineiro em um convento de monges capuchinhos. Viveu em penitência, fé e oração até o fim da vida. Sempre repetia: "Maria me salvou. Se não fosse o perdão dela, eu teria morrido no ódio e na perdição." No dia 24 de junho de 1950, Maria Goretti foi oficialmente canonizada santa pelo Papa Pio XII, diante de uma multidão de mais de 500.000 pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano, um dos maiores públicos já vistos em uma canonização. E sabe quem estava lá, na primeira fileira, assistindo à cerimônia? Assunta Goretti, sua mãe. Foi a única mãe na história da Igreja Católica que viu sua filha ser proclamada santa em vida. A história de Maria Goretti não é apenas sobre sofrimento, é sobre coragem, é sobre amor, é sobre a força do perdão que transforma, que salva, que liberta. Que ela interceda hoje por mim, por você, e por todos aqueles que buscam a Deus de coração sincero.